Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Aqui é o Augusto Torre, advogado especialista em direito previdenciário, aqui do escritório Braguini Torre Advogados. E aí nós vamos te ajudar, explicando aí o que você tem que fazer nessa situação de fechamento das agências do INSS. O presidente do INSS já sinalizou que as agências da Previdência vão continuar fechadas, tem previsão ainda de abrir o dia 31 de agosto até 8 de setembro, mas ainda pode haver essa prorrogação ainda. Então, ou seja, e agora o que eu vou fazer? Preciso cumprir a exigência no INSS e as agências estão fechadas. Eu não consigo lá quais os problemas que eu enfrento com isso, como que eu vou conseguir cumprir essa exigência, o que eu devo fazer, que atitude eu devo tomar, tá bom? Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para você sempre receber novidades como essa. Se prefere me acompanhar lá no Instagram, onde a gente conversa de forma mais direta, vou deixar aqui meu Instagram, me segue lá, é Braguini Torre. A gente vai conseguir conversar todos os dias, seja por stories, seja por direct. Lá eu ajudo muita gente, em dúvidas mais particularizadas, tá? Então vamos tratar desse tema. As agências do INSS aí fechadas, já tiveram diversas prorrogações. Infelizmente o país começou a viver aí uma crise de saúde, onde ninguém esperava uma situação tão grave como essa que a gente infelizmente está passando. Era uma coisa que ninguém podia prever e, consequentemente, as agências do INSS tomaram a medida aí, por meio do seu presidente, de fazer o fechamento para evitar aglomerações e, consequentemente, aí a proliferação do vírus. Não é novidade para ninguém que as agências do INSS, de forma física, sempre foram lotadas. Então, você via filas e filas nas portas, seja para perícia, seja para regularização de documentação, ou seja, para uma infinidade de trabalhos. Tá. Mas o fato é o seguinte: entrei na agência do INSS, solicitei meu benefício, depois ela fechou. E agora qual que é a situação? Estou recebendo cumprimento de exigência lá na agência do INSS, estou me notificando para ir até lá, o que eu preciso fazer? E a situação que eu tenho que te passar é: calma, atente-se a uma coisa. A principal ponto embora você tenha o prazo para cumprir aí uma exigência nas agências da Previdência, e quando isso acontece, eu vou te dar algum exemplo. Vamos imaginar que você solicitou uma aposentadoria antes mesmo de acontecer, dos fechamentos das agências e tudo mais. E, consequentemente, ou você apresentou uma documentação, e o INSS quer conferir para ver essa documentação original. Então ele te abriu uma exigência, fala: olha, preciso que você vá numa agência mais próxima e leve as carteiras de trabalho. Isso é muito comum de acontecer e os servidores fazem muito isso para eles conferirem certinho, ver se está legível, e você está com essa cumprimento de exigência pendente lá. E eles te deram prazo de 30 dias, mas as agências não abrem. Então o que eu tenho que te falar o seu prazo para cumprimento dessa exigência, ele só vai começar a cumprir depois que as agências da Previdência Social começarem a abrir. Então, ou seja, nesse período em que você está precisando cumprir a exigência e as agências do INSS estão fechadas, não tem um prazo de cumprimento, porque você não consegue cumprir. Então eles estão suspensos, todos os prazos. A partir do momento da abertura das agências da Previdência Social é que vai começar a cumprir o prazo para você apresentar os documentos que dependam de ir até a agência da Previdência Social. Mas preste atenção, são para aquelas exigências em que dependam de ir até a agência. Para as outras exigências que conseguem ser cumpridas de forma digital, você tem que cumprir ela de forma digital. Então, o servidor da Previdência Social, quando ele emite um cumprimento de exigência para você, ele especifica como você deve cumprir essa exigência. Então, por exemplo, tem casos de pessoas que chegam aqui no escritório muitas vezes desesperadas, preocupadas em perder esse prazo e perder o benefício, como se elas tivessem desistido do benefício, tá? Então você tem que observar certinho o que está escrito na sua carta de exigência. Se é para você levar as carteiras de trabalho a uma agência da Previdência Social, por exemplo, como eu dei aqui, nesse caso o seu prazo está suspenso, ele vai começar a contar somente após a abertura das agências do INSS,
ou se é uma outra situação específica, se você já está no processo digital e não é para você levar os documentos até a agência da Previdência Social, é para você apresentar um documento que ficou ilegível, por exemplo, um PPP, um documento de identificação, onde o servidor entrou em contato com você já está no trâmite digital. Nessas situações, o prazo tem que ser cumprido de forma regular, dentro dos 30 dias, podendo sim ser prorrogado por mais 30 dias, desde que haja o pedido expresso. Então, sem desespero, sem preocupação com relação a cumprimentos e exigências, primeiro, leia o que está sendo solicitado para você na sua exigência junto ao INSS. Se for o comparecimento junto à agência para apresentação de documentação física nas agências, fique tranquilo, você não vai perder o prazo vai começar a contar a partir do momento de abertura das agências, tá bom? Então vem com a gente que na próxima semana, cedinho, terça-feira, eu já estou por aqui novamente falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!